como é que foi esse jogo aí, Ceará e Curitiba, né? 1-1. O que Foi dizer? suco de Ceará. Suco de Ceará. Foi um suco de Ceará. Se existisse um Foi suco mesmo. de Ceará, seria o jogo de hoje. E eu já tinha falado mais cedo no grupo, né? Eu falei assim, vai ter o podcast hoje, mas é um empate, assim, aquele empate amargo ou uma derrota de 1-0 jogando melhor. E tinha todos os componentes. O Ceará é assim, quando ele precisa de uma vitória para consolidar uma subida, uma ascensão. Era uma semana que a torcida estava em um bom clima, uma expectativa boa, lojas cheias, lançamento de camisas esgotadas na loja, aniversário do clube. Rapaz, as imagens que você botou lá no grupo, Léo, eu fiquei de cara, assim, porque realmente a torcida comprou muito nesse momento do Ceará. Isso, a camisa nova esgotou em 3 dias, praticamente, assim, não tem mais quase nenhuma camisa na loja, só tamanhos especiais, 8G, 7G, assim, coisa de doido mesmo, assim. E tinham todos os componentes, assim, de o Ceará mesmo, assim, torcida empolgada, adversário com desfalque, tudo combinando para um empate frustrante. E foi o que aconteceu. Já então pode entrar na análise pra do dizer jogo? aí. Já, rapaz, aqui vocês estão em casa, né? Vocês fazem o que vocês Então, vamos lá. quiserem. E assim, só para dizer, então, que pelo que você me foi pontuando, foi uma espécie de uma ducha de água fria, né? Para uma expectativa que estava em alta. E tudo bem que o Ceará vem, assim, de uma campanha, assim, ainda muito boa de Sul-Americana, que acho que ainda está muito recente, né? A torcida está muito, com isso ainda muito presente, né? A vitória no Clássico. E agora tinha, como você falou, né? Tudo para embalar de vez, né? E aí, no finalzinho do jogo, né? Levou o empate e aquela coisa toda aquela movimentação meio que foi, não digo por água abaixo, né? Quer dizer, não sei, como é que você imagina aí que a torcida está se comportando, né? Você acha que houve essa decepção mesmo, assim, que esse momento de euforia, se aqui a palavra seria essa, dá para pensar que ele vai se dissipar ou ainda tem mais gordura aí para queimar, assim, desse amor aí de torcida e Ceará? Não, eu acho, Ju, que tem mais gordura para queimar, porque o sentimento hoje não foi aquele sentimento de raiva. Foi um sentimento de frustração, assim, de decepção, assim, desligou o disjuntor, assim, disparou o disjuntor, assim, você tava numa euforia e tudo esfriou, assim, não foi aquela raiva. Pouquíssimos torcedores ensaiaram ainda uma vaia após o jogo, mas a maioria saiu aplaudindo. E era um estilo de jogo hoje que eu já imaginaria, assim, tinha falado durante a semana que era algo que eu esperava. A gente falou até em vários telecasts aqui com Minhoca, a importância que o Lima tem naquela construção tática ali na frente. O Lima é um jogador que ele prende a bola no ataque. Ele segura a bola com inteligência. Dificilmente você vai ver o Lima perdendo uma bola e cedendo um contra-ataque. Geralmente ou ele sofre a falta, ou ele avança, ou ele prende ali a bola até conseguir um lateral, um passe. Então o Lima é esse jogador. Então o que eu falava era que desde o começo da semana que com a ausência do Lima, o Ceará teria muita dificuldade, porque a bola não conseguiria ficar presa no ataque, e ela presa no ataque com a figura do Lima, tanto ela fica lá próxima de um passe para um arremate, como ela fica longe da defesa. E era isso que o Ceará que fazia o Ceará ser um time tão seguro defensivamente. Essa bola sempre ficando longe da defesa. E sem a figura do Lima, a gente esperava que isso não fosse acontecer, ou seja, que o Ceará ia levar muita bola pelaquela região ali direita, porque o Eric é um jogador que ele vai sempre tentar 1 contra 1 e ele costuma sempre falhar na maioria das tentativas e imediatamente gerando um contra-ataque. Ele não é um cara que gera uma falta, sofre uma falta, ou ele acha um passe, não. Ele é o cara que vai para 1 contra 1, de repente perde a bola, gera um contra-ataque. E foi isso a tônica do jogo, assim. O Coritiba, um time bem ajustado, assim, não é por acaso que tá com a pontuação que atingiu até agora.
É um time bem ajustado, um time de toque de bola rápido, um time que se movimenta muito rápido, dificilmente erra passes ali. Muito parecido com o que a gente comentava no começo do ano, que era o Ceará, naqueles primeiros minutos, né? O Ceará do Thiago Nunes, assim, o Ceará com intensidade de muita movimentação, passe, achando os espaços com a base naquela troca rápida de posição. E foi o que o Curitiba tentou, mas o Ceará conseguiu começar a produzir chances de ataque, tentando ali o Kleber não tão feliz como ele estava sendo nos últimos jogos, assim, ele até tentou, assim, prendeu ali a bola, achou alguns passes, se apresentou, mas não foi tão efetivo como nas últimas partidas. E eu acho que o Kleber também sentiu muito aquela falta do Lima lá, porque o futebol do Kleber aparecia muito nessa função tática de sair mais da área e depois infiltrar quando tinha o Lima, né? O Lima era essa figura de diálogo do Kleber. Era a inteligência do Lima junto com a percepção do Kleber que tornava o Kleber essa peça em evolução constante nos últimos 4, 5 jogos. E ele foi um que sentiu hoje. O Vina também deslocado muito para a lateral, em função também dessa modificação. Sentiu muito o ritmo do jogo, vindo de contusão, foi uma das peças bem abaixo do Ceará. E nessa parte do Vina, vou deixar quando eu for fazer o último recorte da análise, mas eu acho que foi um erro também de estratégia do Dorival no final do jogo, a forma como ele utilizou o Vina. Mas ali o Ceará estava seguro na defesa, o Curitiba trocava passes, chegava, conseguia chegar ao gol, mas assim, sem uma chance muito efetiva. E o Ceará explorando muito aquele lado esquerdo ali com o Mendonça, né? E a gente vinha comentando assim, que o Mendonça, quando ele ficou uma partida fora e ele descansa, ele na partida seguinte, geralmente ele faz uma baita partida, assim. Foi assim contra o Palmeiras, ele vinha de uma partida fora, e geralmente quando ele fica fora por suspensão ou é poupado, ele volta muito bem, assim. Ele depende muito da explosão física, ele depende muito da recomposição do cansaço para ele poder render mais no jogo seguinte. E foi o que fez, assim, o Mendonça optou muito aqui por aquela bola longa e buscar a bola, ir para cima e no corpo, de dar o toque rápido, o tapa rápido e ir buscar a bola. E foi assim que ele conseguiu ali o gol, né? No estádio, eu revi até o gol, estava no estádio hoje, revi até o gol no estádio, dava a impressão que ele chegou muito perto, muito mais perto do que efetivamente foi para dar aquela finalização, assim. Ele entrou na área ali, andou 2 metros e já finalizou ali. Tinha o Kleber livre pelo outro lado, mas era um passe meio que possibilitava ali o corte dos zagueiros, mas ele optou por chutar ali forte, rasteiro, e o Muralha que fez uma boa partida, assim, fez defesas, apesar daquela muralhada que ele deu ali, quase deixou a bola escapar por baixo do pé dele ali, entrar, mas ele fez uma boa partida, fez pelo menos 2 grandes defesas, e uma cabeçada do Peixoto e outro lance que ele podia, que o Ceará podia ter decidido ali, decretado ali a vitória na partida. Mas naquele lance ali foi um lance bem difícil, o Muralha até foi na bola, mas um chute rápido, rasteiro, e eu acho que devido muito àquela indecisão do próprio goleiro em saber se ele vai abrir para o passe ou se ele vai chutar ali, aquele segundo ali que faltou, foi o suficiente para o Mendonça arrematar para o gol e vencendo o jogador que ele é na temporada, assim, já não tem mais necessidade ainda de a gente ficar repetindo essa análise, assim, o Mendonça que finaliza, é o Mendonça que se apresenta, é o Mendonça que cria o espaço e se firmando mais uma vez como a peça mais importante desse elenco do Ceará. E no segundo tempo, o Dorival demorou muito para mexer. Eu acho que o Dorival errou demais na leitura do jogo, porque o Coritiba, até pelo menos os 12, 13 minutos, o Coritiba chegava muito, assim, e lembrou muito aquele momento de pressão do jogo contra o Fortaleza. O Coritiba, inclusive, foi pelo lado ali onde o Vina estava atuando, o Vina estava praticamente ali fazendo a cobertura. Depois que o Nino entrou, parece o Vina praticamente fez a cobertura ali do Nino, né? Ficou ali como um lateral praticamente. E o Curitiba pressionou muito até os 12, 13 minutos. E o Dorival precisava fazer uma mudança, ele precisava colocar a perna ali, colocar um Sobral. E ele demorou muito a fazer essa mexida. Muito, 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 muito. E rapidamente, quando ele fez as mexidas, colocou o Matheus Peixoto, colocou o Nino, colocou o Sobral. O time respondeu, assim, o Ceará começou a atacar, começou a pressionar e teve chance de matar o jogo. Assim, e isso é mais uma parte do roteiro que eu falei, que o torcedor já está acostumado, assim, é repetitivo. É um roteiro que o torcedor do Ceará está acostumado a ver. Assim, o Ceará teve chance de matar o jogo, e sem tirar méritos da atuação do Muralha, assim, fez muitas defesas,
Mas, assim, logo na entrada do Nino, o Ceará teve muitas chances. Assim, o Nino chegou muito à linha de fundo, cruzou demais, o Matheus Peixoto cabeceando, e teve outras oportunidades de arremate, mas que o Ceará não foi feliz. E, na minha opinião, o Dorival errou muito. O Pacheco com certeza sentiu a parte física, mas foi aquele dia que o Vitor Luiz entrou, ele entrou para não acertar nada. Eu acho que a única coisa que o Vitor Luiz acertou hoje foi, talvez, ainda precisa confirmar essa informação, a assinatura dele na súmula. Eu acho que fora a assinatura dele na súmula, ele não acertou nada. Eu acho que ele amarrou o cadastro da chuteira trocada, ele vestiu o calção ao contrário. Ele não acertou, ele não deve ter acertado nada. Ele deve ter penteado o cabelo pro lado errado. Ele errou tudo que ele tentou. O Vitor Luiz, ele simplesmente errou tudo que ele tentou. A perda da posse da bola, que resultou no contra-ataque do gol, foi só a coroação do Vitor Luiz. Ele teve pelo menos 2, 3 bolas seguras no ataque, com espaço para fazer uma jogada de contra-ataque. E ele não só perdeu o ataque, ele não soube nem prender a bola, nem criar um contra-ataque. Ele não só perdeu, como ele gerou uma jogada para o adversário. Ele errou tudo que ele tentou. Foi impressionante. E na jogada do gol do Curitiba, já aos 40, já final de jogo, pouco espaço para reação, o Vitor Luiz ele já tinha pouco tempo atrás perdido uma bola semelhante e na seguinte gerou o gol do Curitiba. O Messias, ele ali hesita na hora do bote. Também achei que foi uma falha do Messias, que vinha fazendo uma partidaça, na minha visão, até então, assim, vinha fazendo uma partidaça, e eu acho que isso alivia um pouco o peso da responsabilidade do Messias, e por ele fato dele ter escorregado. Assim, muitos jogadores do Curitiba escorregaram durante a partida em jogadas, jogadores do Ceará, o Eric escorregou muito. E é um problema do gramado, cara. Não dá para relativizar, mas também não dá para desconsiderar. Quando você analisa uma falha determinante, fatal que um jogador teve, que vinha bem na partida, mas no momento ele, apesar de ele ter errado o primeiro, aquela tomada de decisão final, ele ter errado e do atacante ganhar mais espaço, ele poderia ter se recuperado na jogada, se não fosse o escorregão que levou e que possibilitou a finalização do adversário. Então o Vitor Luiz foi diretamente responsável por esse resultado. E eu imaginava que naquele momento, quando o Vina já não tinha mais perna, o Vina já não corria, ele fazia aquela cobertura ali do Nino, uma cobertura praticamente com os olhos, assim, ele olhava o adversário passando, ele trotava, e eu imaginava que o Dorival fosse fazer a mesma coisa que ele fez no Clássico Rei, porque era um espaço onde o Fortaleza também ocupou no segundo tempo. E a gente, inclusive, comentou aqui que o Yuri Castilho ele foi ofensivamente nulo, mas taticamente ele foi fundamental, porque assim que ele entrou, ele fechou um espaço onde o Fortaleza estava explorando. Ele ocupou aquele lado ali, o lado direito do ataque do adversário. E foi justamente onde o Vina, no segundo tempo, foi o lado esquerdo, né, onde o Vina estava caindo ali. E o Vina não dava aquele combate, ficava ali naquela linha, e a gente pensava, vai botar o Castilho, ele vai fechar ali direitinho e vai segurar o resultado. Então, por vezes, o Ceará, com o resultado, com a bola do jogo, ele acelerava o jogo, sem necessidade nenhuma. O Ceará com a bola controlada, ele de repente acelerava o jogo. E você viu uma linha do Ceará avançando de forma irresponsável. Eu acho que o Ceará teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo assim que teve as mexidas, onde o time melhorou a produção, de fazer o segundo gol, mas passou dos 35, não tem necessidade de você botar a cavalaria para poder ficar correndo. Inclusive, após o gol de empate do Curitiba, teve uma jogada que todo mundo subiu desesperadamente, os zagueiros. O Curitiba arrumou o contra-ataque e o Messias precisou salvar a bola, assim, praticamente que entrando ele salvou a bola, e o que impediu que o resultado fosse ainda mais catastrófico. Então, assim, eu acho que o Dorival leu mal a partida, apesar de parecer um contraditório, que eu tenho mencionado que as mexidas melhoraram o time, mas foram mexidas óbvias, mas que ele deixou espaços onde ele tinha uma leitura bem clara sendo feita, assim, qualquer pessoa enxergaria ali que ele precisaria fechar aquele espaço, ele não fez. E eu acho que principalmente está na conta muito da euforia ali. Eu acho que o time ficou muito na euforia de buscar os 3 pontos ali, de cravar. A gente vai cravar, só depende da gente. E ele agiu diferente do clássico, onde ele foi frio, onde ele foi pragmático para garantir o resultado no segundo tempo, mesmo com um jogador a mais. Eu acho que hoje o Ceará tentou matar, acelerou muito o jogo quando era necessário. Eu acho que faltou isso. Então, a gente... É frustrante, é um resultado preocupante. Mais uma vez que a vitória deixou escapar dentro de casa.
eu repito, assim, o recorte de tabela de início com os jogos igualados deixou o Ceará numa situação mais tranquila do que antes, né, quando estava sem aquele jogo aqui parado. Mas do mesmo jeito que o clássico tornou o recorte de tabela inicial interessante, o empate hoje tira um peso desse recorte inicial, porque é a quarta partida em casa sem resultado, é a quarta partida sem vitória. Então o time consegue ter resultados interessantes fora de casa, e em casa ele sequer consegue vencer adversários do seu mesmo patamar, apesar do que o Coritiba ter esse início de campanha inesperado, né, para as análises mais da grande maioria. Mais frustrante e retoma um pouco da pressão que eu acho que o time tinha jogado para longe com os resultados mais recentes. Hoje, né, na Arena Castelão, o Ceará entrava em campo com uma... Vamos lá, eu acho que o Léo descreveu bem lá no nosso grupo mais cedo, né? Parecia tudo calmo no reino, né? Assim, tá tudo tranquilo, vencemos um clássico, saímos do Z4, agora é só deixar o vento seguir que a gente segue. E não é bem assim, né? Eu até ressaltava das outras vezes, porque muita gente falava, não, depois do clássico, a tabela vai se abrir. Eu falei, olha, esse campeonato brasileiro não tem a porta se abrindo, na verdade, né? O campeonato está muito disputado, né? Hoje, por exemplo, a gente teve empate entre Atlético Paranaense e Santos, teve empate entre Avaí e São Paulo na parte de cima, o Avaí, que muita gente não dá muita confiança, foi lá, conseguiu empatar contra o São Paulo. Claro que o São Paulo teve até chance de vencer, mas não venceu. Mais cedo teve a vitória do América Mineiro sobre o Cuiabá que eu considero uma equipe muito ruim, mas o Cuiabá pressionando até o final, tentando buscar o empate. Só para explicar o porquê que, por mais que a tabela se desenhe favorável para o Ceará agora, né, vai enfrentar depois 2 jogos fora de casa, incluindo o América Mineiro, e depois é o Cuiabá? Não, mas é verde também. É o Goiás. É o Goiás, isso. Goiás, América Mineiro e Goiás fora de casa. O Ceará está numa sequência de times verdes agora, enfrentando aí uma série de jogos complicados. E aí o primeiro ponto, né? Eu vou pegar pela fala que o Léo mencionou, a questão do gramado. Não é que seja uma justificativa para não vitória, certo? Mas tem atrapalhado. E aí não é só atrapalhado o Ceará, tem atrapalhado, de uma maneira geral, o futebol cearense. Qual o grande problema? Poderia ter acontecido vitórias do Ceará nessas partidas? Pode. Contra o Flamengo jogou bem melhor, poderia ter vencido. Hoje poderia ter vencido. No próprio jogo também contra o Red Bull Bragantino, mesmo tendo perdido, poderia ter conseguido ali uma possibilidade de empate pelo que fez no segundo tempo. Mas eu acho que o que tem atrapalhado, e aí fazendo uma análise, o porquê do desempenho tão ruim dentro de casa, que tem atrapalhado, né, de uma maneira geral, o futebol cearense, mas a gente está falando aqui do Ceará, é um pouco da instabilidade do jogo. O gol que o Ceará toma, o gol do empate, você vê claramente, como disse o Léo, um problema do gramado para não deixar uma situação mais segura, de um zagueiro conseguir um corte, que possivelmente o Messias teria conseguido se o gramado tivesse em condições melhores. Aí o jogo se torna mais aleatório, mais instável, entendeu? Jogadas começam a meio que ficar ali sobrando, escapando, jogadores caem demais, alguns acabam se lesionando, e aí esse é um porém que tem acontecido com o fator mando de campo. Tanto é que a única vitória que aconteceu de uma equipe cearense na Arena Castelão, Juliano, foi exatamente no Clássico, né? No Clássico, que poderia ter dado empate, curiosamente poderia ter dado empate. Ou seja, a gente poderia estar falando hoje de que não teria nem tido nenhuma vitória cearense, né? Mas aconteceu do Ceará vencer o Clássico da quarta-feira. E, especificamente nesse duelo contra o Coritiba, eu acho que teve o primeiro ponto principal para esse jogo do Ceará não ser da maneira como se esperava. A ausência do Lima talvez tenha sido um grande problema para o Ceará hoje. Porque o Dorival ele trouxe o Vina para jogar como um segundo volante, né? Richard de um lado, Vina do outro, com o Lindoso como o cara da saída. E esse é o grande problema, porque é o seguinte, o Lima é um jogador de dinâmica melhor, se movimenta mais, ele corre, ele apoia, ele desce, ele tem muito mais intensidade de fazer essa jogada no meio de campo, de estar sempre ali criando jogada, participando, sabe, saindo. Então, um cara leve como o Lima, maravilhoso. Um cara como o Vina, não. O Vina, ele ficou vários jogos sem exercer nem a função mais como meia, como ele exercia antes. Ele era um centroavante lá na frente. Ele não dava combate, ele não precisava marcar, ele não precisava pressionar tanto o adversário, até porque às vezes
O próprio Mendonça fazia isso, ou até mesmo o Lima, quando jogava aberto. E aí esse foi o primeiro porém que eu considerei da partida de hoje. Porque logo no início, o Ceará tinha uma certa dificuldade defensiva, foi a primeira coisa que eu me preocupei com o Ceará, porque o Curitiba conseguia trabalhar bem quando vinha com a bola pelo meio. E toda vez que a bola chegava no Igor Paixão, que é o principal destaque até agora dessa Série A, tinha muita facilidade. Até o Michel Macedo algumas vezes conseguiu conter, mas quanto mais o jogo passava, eu sentia que o Curitiba estava bem à vontade jogando na Arena Castelão, sabe? Parecia que o Curitiba não estava jogando como um visitante, parecia que realmente estava jogando ali de igual para igual, embora as estatísticas indicassem ali até a metade do primeiro tempo uma predominância de finalizações do Ceará, mas boa parte dessas finalizações em chutes de fora da área. O Curitiba também teve uma finalização que talvez tenha sido ali até metade do primeiro tempo a grande chance, né? Foi um chute fora da área que o João Ricardo teve que colocar para escanteio. E aí depois o jogo ele foi começando a se moldar um pouco mais para o Ceará. Tanto é que aí vem exatamente algumas chegadas de ataque, o Ceará começava a ter um pouco mais de possibilidade, mas ainda sem dar aquela sustentação defensiva no meio, seja para se proteger, seja também para criar, até porque as jogadas, eu acho que muitas vezes ficou mais concentrada do lado direito com o Eric do que propriamente na esquerda com o Mendonça, que participou algumas vezes. Mas com o Eric, quando a bola chegava, a dificuldade, que aí era onde o Lima consegue fazer isso muito bem, da troca de passes rápidos, tocar, passar, criar uma jogada mais efetiva, principalmente quando você não tem um lateral direito que apoia tanto, até porque o Michel Macedo fazia quase como se fosse um zagueiro pelo lado direito. E aí vem a jogada do gol, né? O Bruno Pacheco faz uma bola longa, eu fiquei com a impressão, ele faz uma jogada de corpo ali, o Mendonça muito bem feita, mas eu não sei se acho que era o Henrique na jogada, se ele ficou com a impressão de que tinha uma cobertura ali. Quando não teve, aí foi campo livre para ele, né? O Mendonça praticamente imparável ali, quando ele disparou, entrou na área, fez o gol ali, que deu a vantagem ao Ceará no final do primeiro tempo, o que tornava exatamente o jogo mais propício para o Ceará. Na volta do intervalo, o Curitiba já tinha feito uma troca no primeiro tempo, e na volta do intervalo, embora o jogo não tenha ficado com um time agressivo demais, deu para ver que o Curitiba já tentou empatar no início, o Ceará deu uma resposta, as trocas demoraram um pouco, concordo com o Léo, acho que o Dorival demorou, até porque o Curitiba começava a crescer no jogo, teve uma bola na trave, que foi seria meio que um gol sem querer, mas ao mesmo tempo também foi um pouco de sorte do João Ricardo, que a bola bate na trave, volta na mão dele, ele pega em 2 tempos, e ali naquele cenário, ele faz as trocas, coloca o Peixoto, como disse o Léo, com destaque para o Muralha, fazendo 2 defesas importantes, uma na cabeçada do Peixoto e uma outra acho que foi no chute do Mendonça, que o Mendonça acabou chutando no meio do gol. E quando o jogo aparentava estar numa tranquilidade, aí é que vem aquela situação onde você não pode deixar escapar. Porque eu falava isso na transmissão. O jogo está bem para o Ceará agora, mas ainda está 1-0. E 1-0, o que é 1-0? É ali, é um desleixo, é um descuido, é uma falha num gramado irregular, um escorregão, alguma situação, pode proporcionar ao adversário uma chance de gol, né? O Ceará já tinha feito algumas trocas ali, até por conta, e antes mesmo de sair o gol, praticamente 1 minuto antes, o Mendonça, que já estava muito cansado, eu já tinha comentado na rádio, eu falei, eu estou assistindo o Mendonça já sem a mesma força de puxar os contra-ataques, até porque só tinha ele. O Ceará não tinha outro jogador em campo que pudesse gerar possibilidades práticas de jogadas, a não ser o Nino, que tinha acabado de entrar, e o Mendonça praticamente sem energia. Faltava, e está faltando no Ceará, um jogador com essa característica do Mendonça, que deveria ser o Eric, mas que o Eric não consegue fazer nem 20% do que o Mendonça consegue produzir. E esse tem sido um problema no Ceará para esses jogadores. Quando o Mendonça sentiu, praticamente as jogadas só tinham algum tipo de possibilidade quando o Nino chegava pelo lado direito. E aí vem a jogada do gol, como disse o Léo, né? O escorregão ali, realmente, talvez tenha faltado para o Messias ter antecipado na primeira jogada, ele acaba refugando. Na segunda jogada, quando ele tenta chegar na bola, ele acaba patinando ali, e ali o argentino, o Martínez, né? Martínez faz o gol do empate, e como disse o Léo também, né? O jogo que estava aparentemente... Eu gostei do sotaque. Martínez. Ui, gostei. E olha que coisa, né? O jogo que, antes de sair o gol, nada indicava que o Curitiba tivesse ainda forças para buscar o empate,
o jogo quase não se tornou uma derrota. Como disse o Léo, o Messias salva uma bola praticamente já dentro do gol, né? Uma situação ali que o Aleph Manga quase consegue a virada, e depois ainda teve um outro contra-ataque também que gerou, que curiosamente eu acho que na jogada, essa jogada que o Messias salvou, já tinha entrado, foi a última troca do Dorival, né? Ele colocou o João Vitor. Ele, por exemplo, ele ia sacar o Mendonça para colocar um volante. Se eu não me engano, ele ia colocar o Giovani. E aí, quando ele viu que tomou o gol do empate, ele teve que abdicar dessa troca, sacou o Richard exatamente para colocar o João Vitor. E essa jogada do João Vitor, que aí é onde falta a maturidade, né? Não jogou tantos jogos. A bola que ele tentou, no lugar dele abrir para o Nino na direita, ele tentou fazer o passe mais complicado, que foi um passe pelo meio. Isso gerou um contra-ataque do Goiás que quase poderia ter custado uma derrota, e não um empate que já teve esse sintoma de gosto amargo, né? De derrota, né? O que foi um empate, por exemplo, contra o Flamengo, o que foi um empate contra o São Paulo, com aquele sabor positivo, hoje não. Hoje foi um sabor negativo, até porque essa tinha sido a terceira partida que o Ceará tinha aberto o placar, nas outras duas ele confirmou a vitória. Dessa vez não, dessa vez ele acabou saindo com empate, novamente dentro de casa, um tropeço, e queira ou não, isso acaba frustrando o momento, mas aí, e aí só para terminar, que fique de lição, né? O Ceará tem que estar sempre atento ao jogo, o campeonato, volta a ressaltar, principalmente para o torcedor que acha que as coisas agora vão ficar mais fáceis para o Ceará, as coisas vão ficar mais fáceis se o Ceará sempre jogar concentrado, se o Ceará não der brechas para o adversário ir lá, e se o Ceará também não desperdiçar chances, como costuma perder aqui e ali. O Campeonato Brasileiro, ele não está dando ponto de graça. Então, você tem que aproveitar os momentos que você está melhor, os momentos que o adversário não está apresentando um crescimento para você controlar a partida, e não foi isso que o Ceará conseguiu fazer nos minutos finais, e acabou aí deixando escapar mais 2 pontos em casa.